Fala, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 219º dia de devocional. E hoje eu quero ler com vocês dois versículos que está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 11 e 12. Diz assim: Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando recomendar-nos a vocês novamente, mas damos a vocês a oportunidade de se orgulharem de nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, não do que está no coração. Cara, aqui Paulo vai começar a falar a respeito do ministério da reconciliação, que nós somos uma carta, somos como uma carta para a humanidade, para os homens, que diz: reconciliem-se com Deus, arrependam-se dos seus pecados. E é muito importante se lembrar de que Paulo enfrentou todo tipo de coisa que a gente enfrenta hoje, mas numa escala não tão abrangente, vamos dizer assim. Ele tinha problemas localizados, né? Cada igreja que ele ia lá e cada igreja que ele começava a montar ali, a pregar o evangelho, essa igreja começava a tomar uma forma dentro de uma cidade. Ele tinha os desafios daquela cidade. Geralmente era algo local que se tratava ali dos problemas, das dificuldades, que tinha também dificuldades em outras igrejas que eram semelhantes, mas em um contexto geral, o que passamos e experimentamos hoje na sociedade é o que Paulo também enfrentava naquele tempo. A diferença é que hoje temos redes sociais, temos informação, temos tudo ao nosso redor em uma escala extremamente violenta e em um nível de velocidade muito maior, né? A gente tem acesso à informação com um clique, né? Em segundos a gente sabe o que está acontecendo em outros lugares no mundo. E aqui, o que eu quero focar nesse texto é quando ele diz que, uma vez que nós conhecemos o temor do Senhor, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E agindo em sabedoria, a gente tenta viver o que Deus trabalha dentro de nós. E é algo que eu aprendi ao longo da vida. Toda vez que eu tento pregar o que Deus já trabalhou ou está trabalhando em mim. Para que aquilo seja verdade que eu estou falando. Não aquilo que... Eu não tento criar uma ideia ou vislumbrar algo que eu não experimentei ainda. Então, o que Paulo está falando aqui é que ele não está tentando recomendar de novo, mas ele está falando para as pessoas e mostrando para as pessoas o que ele realmente é, o que está dentro do coração, não a aparência, o que está do lado de fora, né? E quando ele fala que o que ele está manifesto diante de Deus, ele espera que esteja diante das pessoas também, é justamente isso, é da gente alcançar uma maturidade espiritual onde a gente não esconde das pessoas. A gente é sincero, a gente é honesto. Eu vejo líderes que às vezes eles não perdoam, eles não mostram ali que eles têm que perdoar alguém, como se eles já tivessem perdoado a todos, né? Como se eles tivessem alcançado uma máxima de perdoar a todos, né? Vejo líderes que não se envolvem com os mais humildes da igreja. Vejo líderes que não se envolvem tanto com aqueles que são mais desprovidos. Vejo líderes que andam mais com aqueles mais abastados. A gente vê muito disso acontecendo nas igrejas. E muitos líderes, infelizmente, eles têm essa aura de superioridade que se mistura com o que eles deveriam ter, que é autoridade, não superioridade. Então, a autoridade dentro de uma igreja é de escalas ali, né? Tem seus degraus, seus níveis de autoridade dentro de uma igreja. E o pastor sendo o líder ali, o presidente ali, ele tem essa autoridade de tirar, de colocar, de escolher. Mas ele não é superior. Pelo contrário, a palavra diz que aquele que quer ser o primeiro seja o último. Aquele que quer ser servido, sirva. Né? E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, a reflexão dessa manhã é que a gente seja sincero. A reflexão é que quando você
você precisa de algo. Obviamente que com sabedoria a gente precisa escolher quem a gente compartilha as coisas, né? Algumas coisas você pode abertamente compartilhar com a igreja. Outras coisas você tem que compartilhar com aqueles que têm a maturidade para ouvir, a maturidade para não te julgar, a maturidade para te aconselhar, sabe? Então é aquela brincadeira, né? De tem três caras conversando, né? E aí eles começam a se confessar ali. E aí um confessa um pecado, o outro confessa outro pecado, e o último fala, eu sou fofoqueiro, não consigo guardar nada pra mim, né? Então tem que tomar cuidado. Mas você precisa encontrar essas pessoas para abrir o seu coração. Você precisa encontrar ajuda para coisas que são muito profundas. Você precisa encontrar pessoas que são realmente sinceras no Senhor, para que elas possam te ajudar, te auxiliar, realmente a orar sobre aquilo, a repreender aquilo que está afligindo sua alma. A gente precisa encontrar pessoas. É óbvio que a pessoa que a gente mais vai olhar e procurar é o pastor da igreja. Mas se o pastor da igreja não, às vezes está muito ocupado, não tem agenda, às vezes ele está sobrecarregado, às vezes ele está ali sob pressão. Então, porque eu iria lá também, sabe? Ainda que você possa procurar conselho, você até pode chegar no pastor e falar, pastor, eu tenho um problema assim, 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 eu queria compartilhar com alguém, eu queria alguém para me ajudar. O senhor pode me mostrar alguém para não sobrecarregar, sabe? Então, são coisas que a gente precisa buscar dentro de uma igreja, que são os amigos, os companheiros, os amigos de batalha, ali, os soldados que estão na batalha conosco. Então, dentro de uma igreja, eu acredito no corpo de Cristo. Eu acredito que é o lugar onde a gente pode encontrar, sim, pessoas para chorar conosco, pessoas para sorrir conosco, pessoas para se alegrar com o que a gente está se alegrando e pessoas para lutar com a gente com aquilo que é a nossa luta. A gente só tem que entender que existem períodos na vida, existem níveis de maturidade. E uma vez que a gente aprende a discernir isso, a gente consegue sim encontrar essas pessoas e ali compartilhar o que está no coração. É como o Paulo está dizendo, a gente não está tentando viver de aparências, a gente vive daquilo que está no coração. E com temor do Senhor, a gente sabe que tudo vai ter um preço. A eternidade custa caro. Sabe? Alcançar Cristo na eternidade custa caro. É difícil. A gente precisa trabalhar em nós. A gente precisa olhar para a palavra, entender a palavra, trazer a palavra para o coração e deixar essa palavra tratar a nossa vida para que a gente possa ser transformado. E essa transformação às vezes precisa sim de amigos e de ajudantes, de pessoas para nos ajudar a melhorar, a conhecer novas revelações a respeito de um texto ou novas interpretações, não no sentido de sair do contexto do que está escrito, mas às vezes as pessoas têm uma percepção diferente porque elas enxergam aquela palavra de uma maneira diferente e aí tendo uma conversa sadia a respeito de um texto com pessoas diferentes, você pode chegar a revelações mais profundas do que está sendo dito. E isso vai mudar em nós, moldar em nós um caráter mais firme na palavra e no Senhor. E aí, através disso, a eternidade, a salvação, a graça, a misericórdia, o poder, a glória, a eternidade com Cristo se torna mais evidente, mais uma certeza dentro de nós do que algo como, ai meu Deus, será que eu estou, será que eu não estou? Do que, enfim. Reflete comigo sobre isso, porque eu acredito que nós precisamos de portos seguros dentro da igreja, sabe? Pessoas com quem a gente pode contar de verdade. A Bíblia diz que na adversidade nós temos amigos, mas a gente tem muitos amigos, mas na adversidade um amigo se torna um irmão, né? Nasce um irmão, amigo mais chegado que irmão. Então, que possamos dar essas oportunidades para nas dificuldades da vida e nas coisas boas da vida
termos pessoas ao nosso lado que realmente estão crescendo na fé e que a eternidade se torne uma certeza para nós, uma eternidade com Cristo, uma eternidade na glória, uma eternidade com Ele, para sempre. Porque aqui é o treinamento disso, aqui a gente precisa se aprimorar para que possamos chegar lá. Não vai ter como fazer nada, uma vez que o nosso coração bater a última vez. Então, é importante isso. Então, pense sobre isso, converse com algumas pessoas, compartilhe esse texto com algumas pessoas. Pergunte perguntas verdadeiras, sabe? Que venham de um coração sincero. E cresça na fé. Cresça com o Senhor. Porque esse é o desejo do meu coração para você, para mim, para minha família, para os meus amigos, para minha igreja. Amém? Deus abençoe sua vida e até amanhã.